Bora resolver comigo uma questão de cinemática, um dos assuntos mais importantes que mais caem na área de mecânica ali na prova de ciências da natureza do Enem. Essa questão é do Enem de 2020, tá? Então, bora lá para a gente entender como trabalhar com esse assunto desde o começo, sempre importante, né? Vamos começar fazendo uma boa leitura do enunciado, beleza? Então vem comigo aqui, ó. Você foi contratado para sincronizar 4 semáforos de uma avenida indicados com as letras O, A, B e C, conforme a figura. A figura, né, tá aí para você. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros, tá? Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo ó, essa informação é importante, tipicamente parte com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora. E parte daí, né, ou melhor, e a partir daí, prossegue com velocidade constante. Nessa primeira leitura, o que a gente pode perceber, tá? Se ele vai primeiro com uma aceleração constante, a gente tem um trecho onde o movimento é do tipo uniformemente variado, tá? E no segundo trecho, que ele vai ficar com velocidade constante, aí nós teremos um movimento uniforme, beleza? Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, né? Então antes do semáforo, para que o veículo, né, não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Isso é para gerar aquela famosa onda verde nas avenidas longas, com vários semáforos e tal. Isso é uma prática comum e uma coisa legal, né, de usar conhecimentos da física para resolver problemas reais, um problema de trânsito e tal, né? Então, é uma das habilidades que eu falei já para você que o Enem costuma cobrar. Vamos lá, vamos ver o que eles querem saber, tá? Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, que seria o nosso tempo zero, né? Os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente? Bom, se você observar as alternativas, ó, perceba que o tempo de abertura de cada semáforo, ou melhor, do primeiro semáforo, ó, vou grifar eles aqui, é diferente em cada uma delas. Então não tem, por exemplo, a alternativa A fala que o semáforo A deve abrir depois de 20 segundos. Na alternativa B, depois de 25. Na alternativa C, 28, 30 e depois 35. Isso significa que se você resolver o problema só do tempo de abertura do primeiro semáforo, você já mata a questão. Então você não precisa gastar seu tempo ali resolvendo até as outras. O nosso problema fica concentrado em resolver o tempo de abertura somente do primeiro semáforo, porque não tem esse tempo repetido nas outras alternativas. Isso é um negócio legal de você pensar como uma estratégia de resolução, tá? Até para levar isso para outras questões, tudo bem? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, o nosso veículo, vou desenhar ele aqui, ó, no semáforo O, né, que seria quando o nosso tempo zero aí acontece, tá? Então eu vou colocar os dados aqui em cima, essa velocidade inicial igual a zero, tá? E ele vai atingir a velocidade de 72 km por hora inicialmente, tá? Veja, é muito característico isso, você ter que passar essa velocidade para metros por segundo, tá? Sistema Internacional de Unidades. E aí você que está esperto já sabe, a cada 36 quilômetros por hora valem 10 metros por segundo. Por isso essas velocidades que são múltiplas de 36 são muito comuns, que é o caso do 72, que nós sabemos que vale 20 metros por segundo, tá? Então, uma coisa que você pode já fazer uma conta aqui é a seguinte, né? Já que nós estamos falando de tempo. Quanto tempo vai levar para o nosso automóvel, né? Que parte com uma velocidade inicial igual a zero, com uma velocidade final de 20 metros por segundo e uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado,
dados que estão ali no enunciado, ó, quanto tempo vai levar para isso acontecer, tá certo? Nós estamos analisando o primeiro trecho, né, que seria de movimento, ó, tudo isso nós estamos falando de movimento uniformemente variado, tá? Então, você já pode até pensar meio de cabeça, fala, bom, se a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, ele vai de 0 a 20, ele vai demorar 20 segundos, tá certo? Mas eu vou fazer essa continha para você, só para, ó, V igual a V0 mais AT, tá? No V eu coloco 20, no V0 eu coloco 0, aceleração igual a 1, eu já descubro que o meu tempo, né? Opa, peraí, eu vou descobrir o T, né? Eu já descubro que o meu T é igual a 20 segundos, ó. Esses 20 segundos é até ele atingir, aqui no tempo que ele está em move, né? Até ele atingir os 20 metros por segundo, que ele fala no texto. Nisso, você já vê que a alternativa A não pode ser, ó, porque ele ainda nem chegou, né? Ele só atingiu a velocidade que ele tinha que atingir. Vou fazer um tracinho aqui, ó. Agora nós vamos ver qual a distância que esse cara vai percorrer nesse intervalo de tempo. Aí nós podemos aplicar equação do espaço, tá? ΔS igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. E a gente descobrir qual a distância que ele vai andar nesses 20 segundos. Afinal de contas, lembra que o primeiro semáforo está a 500 metros do seu objetivo ali, de onde você saiu, do zero, né? Então, olha só, ΔS é igual, V0 é zero, então aqui esse termo vai ficar todinho zerado. Aí a aceleração é 1, o tempo é 20, dividido por 2, né? 20 ao quadrado. Então a gente percebe aqui, 20 ao quadrado é 400, dividido por 2, ele vai andar 200 metros. É isso que ele vai andar, ó, aqui em azul eu estou fazendo o trecho de move, tá? Então o nosso amiguinho aqui, ele vai parar no 200 metros aqui, ó, tá? Em move, ó. Quanto ele precisa andar ainda, agora em movimento uniforme? Porque ele fala o seguinte, ó, quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-lo, o semáforo precisa abrir. Ou seja, se você pensar que o semáforo está a 500 metros, quando o nosso amigo estiver aqui, ó, no 400, o semáforo deve abrir. Então agora a gente tem um trecho para analisar, ó, de movimento uniforme, tá? Que eu vou colocar aqui em outra cor para facilitar para você, ó, de movimento uniforme. Quanto tempo vai levar para esse cara percorrer, né, essa distância de 200 metros. Por que 200 metros? Porque ele precisa andar do 200 ao 400, tá? Quanto tempo vai levar para ele andar esses 200 metros com uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Você pode aplicar aqui, ó, a boa e velha fórmula de velocidade média agora, já que essa velocidade é constante, a gente está num movimento uniforme, tá? Então, se a velocidade é 20 metros por segundo, se o ΔS é 200, o nosso ΔT, você já deve ter sacado aí, né? Vai ser 200 dividido por 20, que dá 10 segundos. Pronto, agora sim, ó. Agora a gente está pronto para destacar qual vai ser o tempo total, porque o nosso amigo saiu. Ó, vou escrever assim, ó, tempo total. Ele saiu em movimento uniformemente variado do 0 até o 200 metros, então ele gastou os 20 segundos que a gente calculou ali, né? Mais esses 10 segundos que ele gastou em movimento uniforme para percorrer os outros 200 metros, porque o semáforo deve abrir quando ele estiver a 100 metros do semáforo A, né? Então, por isso que ele tem que andar 400 metros. O semáforo deve abrir depois de 30 segundos do início do movimento, ó. E você pode assinalar a alternativa D, que é a única que fala desse primeiro tempo de 30 segundos. Beleza? Essa foi uma questão bem legal que deu pra gente revisar aí temas da cinemática que são os mais abrangentes aí, né? Movimento uniformemente variado, aquele que ocorre com aceleração constante, e o movimento uniforme, que é aquele que ocorre com velocidade constante, beleza?
Segue a gente aí, se inscreva no canal, segue nossa página, tá? Clica no link para saber mais aqui, que o Física no Fusca tem muita coisa para te ajudar a aprender física, desenvolver várias habilidades, não só para o Enem, tá bom? Assista esse vídeo quantas vezes você quiser, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!